Muito bom dia, gente. Hare Krishna. Tomara que vocês estejam bem. Fico muito contente sempre vendo o rostinho de vocês e cada uma de vocês aqui nesse estudo. Nesse estudo e agora nessa reflexão de começo de dia. E no dia de hoje, eu gostaria de trazer um tema que é bastante negligenciado entre cuidadores, mas que eu gostaria, cuidadores e cuidadoras. Porque geralmente quando a gente tem uma aptidão para prece, para oração, para reflexão, existe uma sensibilidade. E essa sensibilidade na alma termina fazendo com que a compaixão e a empatia sejam naturais para essas pessoas. Que na minha humilde opinião, mesmo sem conhecer cada uma e cada um de vocês, fala sobre vocês. Porque outra vez, só das pessoas estarem aqui, só de vocês estarem aqui, já mostra uma contramão do sistema. A contramão do sistema é o altruísmo, concordam? Para isso, precisa de sensibilidade. Estão acompanhando? A sensibilidade naturalmente leva a gente à empatia e à compaixão. Quem é sensível tem muita facilidade de se colocar no lugar do outro. Não é assim? Ou alguém aqui tem alguma dificuldade de se colocar no lugar do mestre animal, da criança sofrendo, do palestino, da pessoa que está na Ucrânia sendo bombardeada, da pessoa que está na Rússia contra o próprio sistema político, os povos originários que estão ali na frente pelo rio Tapajós. Alguém tem alguma dificuldade se colocando no lugar de quem quer que seja ser? Porque a gente criou essas divisões de nacionalidades. Eu brinquei aqui outro dia numa vivência sobre um resgate que a gente tem de uma mestra búfala e uma mestra vaca. E quando as duas eram pequenininhas, elas foram resgatadas de lugares diferentes. Elas não sabiam que uma era búfala e a outra era vaca. Elas sabiam que elas podiam ser amigas, só isso. Como uma criança palestina e uma criança de Israel, por exemplo. Não existe esse lugar de falar, não, eu não posso, não, você é búfala, não, você é da Palestina, não, você é de Israel, não. Existe simplesmente uma união ali que acontece de espíritos afins. Então, enfim, essas reflexões são bonitas a gente fazer para a gente ver como a mente da gente foi criando divisão e segregação. O ponto principal dessa reflexão de hoje é a gente perceber que essa sensibilidade que leva a gente à compaixão e à empatia para a gente se colocar no lugar do outro, seja de Israel, seja da Palestina, seja da Ucrânia, seja da Rússia, seja do povo original, seja do mestre animal, seja da criança, seja do seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua companheira, o seu companheiro. Essa sensibilidade muitas vezes leva a gente excessivamente a cuidar do outro sem nos cuidarmos. Atire a primeira pedra quem nunca se viu, não no limite, não. O limite já passou a 4 léguas. O limite já passou há 4 anos. E aí o que acontece? A gente vai perdendo brilho, a gente vai passando de um cansaço para uma exaustão. E na exaustão não se pensa direito, tanto é que privação de sono é uma forma de tortura. Você não precisa pegar um pau e bater numa pessoa. A privação de sono é uma tortura. Porque faz com que os sentidos se embaralhem, faz com que a mente perca a clareza. Então, essa exaustão, que é provocada por um cuidado excessivo pelo outro, tem um estudo muito bonito que a gente já fez no portal, e em determinados momentos ele aparece em recortes, que é a diferença da empatia e da compaixão. Isso também precisa ser bastante entendido por nós. Quem explica muito bem isso é o budismo, na verdade, e não qualquer linhagem do budismo, mas o budismo tibetano. O que a gente precisa entender é que sem a gente perceber limites, que é algo que Jung falou na psicologia também, e colocou a gente como a missão da nossa vida é se tornar a gente mesmo. E parece alguma coisa irrelevante, porque a gente pensa, mas eu já sou eu. É mesmo. É de verdade. Ou você é o que seu pai quer que você seja. Ou você é o cuidado excessivo que você dá para o outro sem se ver. Ou você é a opinião do outro. Ou você é o medo da rejeição. Ou seja, tornar-se a gente é um grande projeto. Talvez o maior projeto que a gente tenha na vida. E esse tornar-se nós mesmos e nós mesmas não exclui o outro. Porque geralmente
o tornar-se nós mesmos e nós mesmas se edifica no coração. E o coração só fala de altruísmo, porque o coração ama o outro, o coração vê no outro, o coração dispara o amor, inclusive por si própria, mas sem excluir quem está em volta. Então, tornar-se nós mesmas, Jung também falava de uma vida com significado interior. Vocês já viram que muitas vidas são vividas só no significado exterior? Por exemplo, a gente vê hoje tantas adolescentes, todas numa estética padronizada. Essa estética padronizada está falando da beleza interior? Está falando da beleza individual ou pessoal? Não, está transformando todo mundo em um estereótipo. Não é desse jeito? Então, a vida passa a ter um sentido exterior. E se a gente não corrige quem veio depois de nós, através de um exemplo, dando para essas pessoas, para nós mesmos, ou seja, o exemplo é poderosíssimo, essa vida interior, tudo vai ficando vazio, não só para nós, mas para o outro, porque o outro perde a referência. Então, se a gente quer mudar o mundo, de todas as respostas possíveis, a gente precisa olhar para a gente. E não só olhar para a gente no exemplo que a gente faz para o outro, mas no exemplo também de uma vida interior com sentido, de uma vida que tenha autocuidado, de uma vida que consiga amar o outro, mas ame a si próprio, inclusive nos limites. Você pode continuar amando e a gente deve conseguir amar todos os seres. E esse é um baita de um projeto de vida também, porque a gente tem muita facilidade com o oprimido, mas não com o opressor. E aí, nesse processo todo, não se esquecer de você. Então, esse amor, a gente tem na nossa cultura uma frase que diz: quem ama, cuida. Não é assim? Você cuida de si mesmo e de si mesma? Porque se você não cuida de você, você precisa estudar, pesquisar, investigar no seu coração, no seu interior, aonde foi que você não se viu digna e digno desse autocuidado. Tem pessoas, e você pode ser uma dessas pessoas, que se sentem culpadas recebendo algum tipo de cuidado. Isso é muito sério. Tem pessoas que se sentem culpadas porque elas estão tendo atenção de alguém querendo ajudá-las. Tem pessoas que ultrapassam tanto o limite, a Monique comentando, fui essa pessoa, porque ultrapassam tanto o limite que na tentativa de amparar a cura de alguém, se desequilibram a ponto de manifestar uma doença. Então, tudo isso, Lara comentando, não tenho sido eu, mas uma tentativa muito frustrada de discípula perfeita. E essas reflexões, como aqui a Monique colocou, como a Lara colocou agora, são reflexões desconfortáveis, que já que a gente trouxe Jung também falava do enfrentamento da sombra. E esse enfrentamento da sombra também vai nesse lugar aonde a gente olha para nós e até o que parece bom em nós pode estar edificado em alguma coisa que não é boa. A Clarice Lispector falava algo interessante, escreveu algo interessante, entre tudo de interessante que ela escreveu, mas algo que me chama mais atenção, que ela dizia: cuidado para tirar os seus defeitos, porque os defeitos podem estar sustentando coisas muito boas. Isso precisa também ser visto, porque a gente vê uma coisa boa aqui, como por exemplo veio a questão do discípulo, da discípula. Só que de repente isso está edificado em um desejo de perfeição e não de devoção. Como a Lara trouxe reflexões desconfortáveis. Então, se a gente tira isso, vai sair daqui um lugar reverente. E isso pode ter uma consequência num outro lugar. O importante desse autoestudo é a gente ter esse enfrentamento da sombra com cuidado, como uma relação de autocuidado, para a gente poder ser quem a gente é. E num sentido maior, se encontrar com o que todo mundo é, ou seja, com uma unidade. Só que para isso tem que ir fundo. E fundo na gente, inclusive, para entender por que eu não aceito carinho. Por que eu não aceito amor. Por que eu posso dar tudo para o outro e não tenho direito de receber. Da onde vem essa culpa
Essa culpa é justamente todos esses condicionamentos sociais que aconteceram ao longo da vida e que a gente, por várias razões diferentes, não percebeu. A gente, por várias razões diferentes, foi cultivando que de fato a gente não era merecedor, não era merecedora, que de fato a gente tinha que sofrer, que é um outro condicionamento cristão que existe. O cristianismo, não o Cristo, o cristianismo colocou em nós um sofrimento. Tanto é que tapas, a austeridade que a gente tem no Oriente, depois da passagem do Cristo, virou penitência. Então as pessoas sofrem para encontrar Deus. Não é assim? Agora, se a gente normaliza o sofrimento, é muito perigoso. Porque, afinal de contas, a gente sabe onde isso leva para nós. Agora, e quando a gente normaliza o sofrimento na sociedade? Será que a gente vai lutar para mudar essa sociedade? Ou a gente vai olhar a sociedade e falar, o sofrimento é bom, tá todo mundo indo encontrar Deus? Entendem todas as ramificações que isso tem lá dentro da gente? E como a gente deve ter muito cuidado, a Alessandra trouxe, já estive nesse lugar, a ponto de me perder de mim mesma, como foi bom me reencontrar. E causei estranheza alheia ao olhar para mim, ao colocar meus limites. E aí toda a vida, como a Alessandra está falando, ou seja, causa uma estranha, você coloca limite. Daí o outro vai falar, você mudou. Você mudou por quê? Porque agora eu não tenho tudo de você que eu tinha antes, que me favorecia, independente de te favorecer ou não. Tem muitas pessoas que recebem muito bem tudo que você dá, mas que não conseguem ver quando tudo que você está dando está custando para você a sua vida. Então, por favor, quando pensar nesse amor próprio, pensa em autocuidado, porque, de novo, quem ama, cuida, e você cuida de você. E se você não cuida, por que você não cuida? Aonde está impresso em você? Qual é a marca que ficou em você, que a vida deixou em você, que você não é digna, que você não é digno de cuidado? Onde foi que ficou em você que você deve se sentir culpado, culpada por descansar? Hoje, durante a Beth comentando, não me ouvi e infartei. Entendi. Isso tudo, a gente precisa desses limites o tempo inteiro. O tempo inteiro. Esse limite também é autocuidado. E esse limite também ensina o outro. Porque senão você sabe o que vira o autocuidado? Perdão, o cuidado com o outro? Vira gente mimando espíritos. Em vez de educar espíritos. E aí a pessoa não está sendo ajudada. Ela está criando uma codependência emocional com você. E quando você sai, a pessoa não funciona. Agora, vocês já pararam para pensar na relação genuína de um mestre e de um discípulo? O mestre é um pai espiritual, é uma mãe espiritual. Ele não cria o filho para ficar perto dele. Tanto é que dizem nas culturas de mestre e discípulo que os discípulos que ficam muito perto do mestre são discípulos que ainda não têm a maturidade de ir para o mundo. Justamente igual a gente quando está perto do nosso pai e da nossa mãe. Agora, quando a gente cria uma certa maturidade, para o mundo, sai do ninho. Como um pai e uma mãe espiritual, esse mestre, essa mestra, vai fazer com que a gente também vá para o mundo. Tudo isso precisa estar claro em cada um, em cada uma. Vou ler um comentário da Monique aqui para não perder o contexto. Não sei se é viagem minha, mas essa dificuldade de se permitir ser cuidada me parece ser mais recorrente em mulheres, pois historicamente as mulheres receberam a responsabilidade de ser as cuidadoras, enquanto os homens eram os cuidados. E quando uma mulher é cuidada, surge a culpa, já que ela que deveria cuidar. Então tapas é um autodomínio, controlar o ego, o sofrimento, a penitência, a ideia que eu vou ler o primeiro comentário da Monique. Monique, você comentou das mulheres, e sim, eu concordo, só que eu não concordo no ponto de gênero, eu concordo no ponto de potência. O homem que está muito afinado com a questão feminina, ele também é um cuidador nato. Então, eu entendo tudo isso, ou seja, na hora que a gente tem esse lugar de cuidar do outro, quando a gente tira um tempo para nós, parece que é algo que é inadmissível.
homens que estão ligados ao feminino também têm essa questão. Cuidam excessivamente do outro, sem cuidarem de si mesmos. Ou seja, como se fosse uma culpa receber alguma coisa, como se o tempo todo tivesse que ser uma doação, uma doação, uma doação, uma doação. Então isso precisa ser observado, de novo, é uma tendência que eu noto no feminino, mas não necessariamente em mulheres. Homens muito alinhados com o feminino, eu também vejo isso claramente. Esse cuidador compulsivo, essa cuidadora compulsiva. E aí chega uma hora que essa pessoa cai dentro de si própria, dentro de si próprio. É a pessoa que vai perdendo o brilho, que vai desanimando, coisas vão acontecendo. Se você é um cuidador, uma cuidadora, você entende exatamente o que eu tô falando, porque sem os limites as coisas saem do lugar. Vou ler um outro comentário para não colocar. Pois nunca fizeram com nós, mas sempre todos por nós. A Camila comentando também. E aqui na minha família é um padrão claro. Filhos codependentes, mesmo adultos, mães sobrecarregadas. Exatamente. Aí a Marisol colocou. Então tapas é autodomínio. Exatamente. O sofrimento, a penitência é a ideia que se tem que sofrer para encontrar Deus. Exatamente isso. O cristianismo tem muito esse lugar. De novo, não o Cristo, Marisol. O Cristo ele não colocou dessa forma, mas os discípulos de alguma maneira incutiram essa culpa na gente. Até, ou seja, para que a gente se confessasse, na confissão existe um momento onde a gente tem a gente precisa rezar, a gente precisa fazer algum tipo de trabalho social, a gente precisa é um lugar diferente onde a gente sofre de novo. E lembra que toda a história da confissão foi uma história da igreja para conseguir arrecadar fundos para ela própria. Então a pessoa ia se confessar, ela tinha que pagar. Então, sabe, as coisas são meio... É tudo uma loucura, né? O discípulo nem sempre favorece o mestre, infelizmente. Às vezes o discípulo é um desserviço para o que o mestre fez na Terra, inclusive, né? Infelizmente. Mas o Cristo, obviamente, é inquestionável, todo o ensinamento dele. Eu tenho certeza que cada um, independente da fé, entende isso no coração, a potência espiritual que esse ser foi e como ele ainda guia de algum lugar esses passos, esses passos nossos de buscadores e buscadoras nesses tempos sombrios. Então, gente, por favor, o autocuidado, por favor, observem, por amor observem, coloquem limites. A gente se tornar quem a gente é, ter uma vida interior, não é algo que a gente deve olhar com culpa, e sim algo que a gente deve olhar como necessário, porque você só vai cuidar do outro, da outra, se você tiver alguma coisa para dar. Ainda que esse dar alguma coisa seja muitas vezes não algo que você dá de si, mas algo que você dá através de si. Então não necessariamente você vai dar de você, mas através de você. Só que para a gente dar através de nós, a gente precisa fazer todo o trabalho para o canal estar limpo. Vocês também concordam com isso? Ou seja, se eu estou dando de mim, existe alguma coisa que é do meu limite. Agora chega uma hora que é impossível eu dar de mim. E muitas vezes a única coisa que eu tenho para dar é uma presença espiritual que vem através e que de alguma forma entrega a mensagem. Só que para isso cada um e cada uma concorda que precisa ter um trabalho interior firmado para que a gente não se arraste na correnteza do mundo. Então mesmo quando o que se dá é através de nós e não de nós, existe um trabalho de autocuidado. E se você não toma tempo para esse autocuidado, a vida vai apresentar sinais variados, relações tóxicas, abusivas, cansaço excessivo, levantar da cama sem esperança, se ver perdido, perdida. Tá com o outro pela necessidade que o outro tem e não pela chama do amor necessariamente no seu coração. Essas relações de codependência precisam ser observadas. O mestre, de novo, liberta o discípulo, o espírito do discípulo. Ele não coloca o discípulo para ficar perto dele. Então, se a gente quer reproduzir o ensinamento através da nossa vida, a gente precisa ter relações de pessoas livres. É óbvio que em determinado momento, pessoas precisam de nós, mas como a gente precisa das pessoas também, é uma realidade sistêmica. Mas se a gente começa a criar um desequilíbrio nesse precisar, quando vira tóxico e abusivo, quando a pessoa só funciona na sua presença, já tem um alarme. Faz sentido isso?
E aí cabe para o seu autocuidado falar, eu estou realmente cuidando do outro, eu estou realmente impondo limites, eu estou realmente me cuidando, porque é fácil perder a mão. É muito fácil. Porque é difícil a gente discernir quando realmente é a hora de parar e quando realmente é a hora de seguir nos cuidados. E muitas vezes o cuidado maior que se dá é empurrando para fora do ninho. Ou seja, é fazendo com que a pessoa realize a própria força das pernas para andar na bicicletinha dela sem precisar das rodinhas de apoio. Só que para isso precisa de coragem de quem está sendo ajudado e de quem está ajudando. E isso também faz parte do seu autocuidado. Perceber de novo a hora de falar, agora você tem a força das suas próprias pernas. Vocês imaginam uma mãe, um pai que cuide do filho de 25 anos como cuidava dele quando ele tinha 5 anos. Imagina ele reproduzir, esse pai, essa mãe, reproduzir esse cuidado. Vai dar certo esse ser humano? Não. E vai sobrecarregar o pai e a mãe, não vai? Então, sem esse olhar do autocuidado, ou seja, para o que você dá e para que você mesmo continue centrado e centrada através da doação, seja ela uma doação direta sua ou algo que vem através de você, o tempo todo precisa de observação. Então, dentro disso, eu também gostaria que durante o dia de hoje, cada um e cada uma vai passar por algum momento onde não tem nada para fazer, mesmo na correria do dia, um instante que seja entre uma garfada e outra no seu almoço, que você olhe alguma coisa e que você diga, nossa, que sol bonito, que dia bonito, que flor bonita, que coisa, um suspiro. Eu quero que vocês observem a tendência da mente de preencher esse momento. Como se você não pudesse ficar parado, como se você não pudesse ficar parada. Como se o tempo todo você tivesse que estar produzindo, fazendo. A Alessandra comentando, mas esses animais nos ensinam sobre isso. No momento do desmame, exatamente, a saída do ninho. Exatamente isso. Então tem sempre esse momento. Então lembra que quando a gente está num papel de amparar o outro, a gente precisa trazer para nós esses ensinamentos superiores para que a gente tenha coragem de falar, agora é com você. Se você ajuda uma pessoa para sempre, toma cuidado, porque aí pode ter uma codependência e uma dependência também. Tem pessoas em situações especiais, sem dúvida nenhuma. Você vai precisar ter o discernimento da sua missão. Agora, cuidado, porque se a coisa só funciona com você, você não está libertando pessoas. Você não está libertando seres. Precisa funcionar sem você. As coisas precisam ser maiores que a gente. E esse é o lugar do autocuidado. Aonde você se retira, aonde você faz a sua contribuição, aonde a própria contribuição ganha vida, aonde você não perde a sua vida. Viver pelo que a gente acredita, gente, é diferente de morrer pelo que a gente acredita. E dentro das causas, a gente vê muitas pessoas morrendo pelo que se acredita. Então a gente vê mães mortas em vida. A gente vê ativistas mortos em vida. A gente vê tantas questões que aparecem numa falta de autocuidado. Porque a gente começa a morrer pelo que a gente acredita e por quem a gente ama. Com autocuidado, a gente pode viver pelo que a gente acredita e pelo que a gente ama. Óbvio que eu poderia falar 4 horas aqui, mas eu vou tentar passar para os próximos estudos sem dar 6 horas da manhã e vocês me demitirem. Agradeço por me ouvirem, eu realmente gostaria que isso ancorasse no coração. A gente vai voltar a falar sobre isso, vai voltar a deixar que isso decante no nosso coração. Mas é importante que durante o dia de cada um e de cada uma, a gente veja as nossas tendências. Porque a mudança vem não necessariamente pelo que a gente está fazendo, mas por esse lugar dessas impressões mentais que estão regendo a nossa vida. Na meditação, a gente vê os nossos pensamentos. A gente tem a meditação no portal seguindo dessa reflexão aqui. Mas durante o dia, às vezes a gente não vê o nosso pensamento. A gente vai simplesmente sendo pensado pelo pensamento, sendo pensada pelo pensamento. Então, aqui é um lugar da gente olhar e dizer, putz, vou prestar atenção nisso durante o dia. E como é o começo do dia, é um momento muito importante para a gente
configurar o nosso dia em termos dessas impressões mentais, porque agora o campo da onde a gente está, não importa onde a gente mora, está silencioso. Então o nosso campo mental não está influenciado por um barulho externo e a gente consegue de dentro para fora impor um ritmo e cria como se fosse um impulso para a gente passar o dia firmada nisso que aqui a gente vem colocando como reflexão e que cada uma e cada um vai tocando. Cuidem de vocês. Aceitem tempo livre. Descansem. Respirem. Tenham para dar. Deixem que Deus, e Deus numa palavra reservada, que o divino, que o mistério converse com vocês no silêncio de vocês, na falta de atividade de vocês. Não tentem preencher continuamente, repetidamente, os momentos de vazio. Permaneçam nesses momentos, sem ter que entupir o dia de atividades e de cuidados com outros. Observem se existe culpa. Aceitem o amor universal, algo que abraça vocês. Sabe quando a gente olha para uma flor? É muito, quem gosta de planta sabe disso. Às vezes a gente rega, é muito comum na verdade, né? Às vezes rega uma planta e no dia seguinte ela dá o fruto ou a flor. E claramente ela está agradecendo. Quem tem uma relação mais estreita com planta sabe do que eu estou falando. As plantas, elas reagem quando a gente sai, elas reagem quando a gente volta, elas reagem para nós o tempo todo. Isso é amor também. Só que existe uma sensibilidade para a gente perceber tudo isso. Imagina, a gente não está escutando o mestre animal que tem olho. Imagina a mestra planta, se a gente está vendo o que a planta está falando com a gente. Aí precisa de silêncio interior. E por isso que a meditação é importante. Por isso que cuidar da gente é importante. Eu peço e rezo que a gente não atinja a exaustão e a doença. A doença num quadro crítico. É óbvio que, segundo a psicologia, a gente não vê mais gente normal do mundo. Todo mundo tem um diagnóstico. Então, em termos críticos, eu espero que a gente não espere um momento desse para cuidar da gente. Né? Dizem por aí, nos círculos de yoga se diz assim, que a gente deve procurar o apoio antes de precisar do apoio. Então, a prevenção é melhor que a cura. Né? A cura, depois que tem algo instalado, é muito difícil. Ela existe, mas ela precisa, ela necessita, exige um trabalho interno muito forte. Agora, quando a gente está falando de prevenção, é algo que você pode fazer todos os dias, com autocuidado. E o autocuidado não é só uma jornada exterior, é essa jornada interior, de você se percebendo. Percebe principalmente se a ajuda que você está dando está gerando codependentes ou seres livres. Aí você pode falar, Patrícia, mas eu cuido de um mestre animal e daí o mestre animal não dá para soltar no mundo. Eu concordo. Por isso que o ativismo precisa andar junto com o resgate. Para a gente deixar um movimento de seres livres. Por isso que quando a gente fala do que quer que seja, tem que ser maior do que aquela pessoa e maior que a gente. Se é do tamanho daquele ser, daquela pessoa, humana ou não humana, se é do tamanho da gente, vai morrer com a gente, vai morrer com a pessoa. Se é maior, então independe da gente. E o que independe da gente está num lugar impessoal, ou seja, a gente favoreceu que a vida fosse para frente. Então, por favor, favoreçam que a vida vá para frente, porque ela deve continuar depois de você e não terminar com você. E para isso, para você durar, para o seu espírito ver isso, não você, para o seu espírito ver isso, você precisa se cuidar. Então aceita esse amor, você merece, independente do que os teus pais disseram para você, independente do que o teu marido, do que a tua namorada, do que os teus companheiros, tuas companheiras, teu parceiro comercial, do que a vida falou para você. Se levanta dentro de você. Você merece seu cuidado e você merece amor. Muito agradecida, queridos e queridas. Continuamos no portal, muito agradecida por vocês estarem aqui. De verdade, muito obrigada. Um grande beijo, até amanhã 5 e seguimos pelo portal para quem quiser e puder na nossa meditação. Bom dia.